Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui junto conosco no Lições Fraternais. Todas as terças-feiras tem esse nosso programinha aqui na Rádio e TV Fraternal, onde a gente faz a leitura de um trecho do livro, que agora é Palavras de Vida Eterna, e a reflexão acerca disso. Sem certo, sem errado. Vamos refletindo junto acerca dos ensinos de Jesus. Não comparando Jesus conosco, mas sim com aquilo que ele quer nos dizer para que nós nos aprimoremos, para que nós nos tornemos cada vez melhor. Esse é o propósito, tá? Palavras de Vida Eterna. Hoje o capítulo é 23, Adoração e Fraternidade. É exatamente isso que nós vamos dizer, adoração e fraternidade. Ele traz aqui um trecho do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 21, onde ele diz assim: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com maestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com tua prece, com a tua arte, com teu carinho e com tua inteligência. Contudo, se não amas teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se e dilata-se nos filhos que, ele, compreendendo a dedicação, se empenha no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. Esse é o capítulo 23, Adoração e Fraternidade. O que ele quis dizer aqui? Na carta de João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 21, eu peguei um pouquinho antes, eu peguei o 7, o 8, o 12, o 13 e aí o 21. Quer ver? Ele diz assim, nesse trecho de João, capítulo 4, item 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O 12. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco e o seu amor se realiza completamente entre nós. Nisto, reconhecemos que permanecemos com Deus e Ele conosco. Ele nos deu o seu Espírito. E esse é justamente o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Esse é o versículo 21 desse trecho de João. Vamos lá, a reflexão. O que realmente importa para Deus? Esse sentido de importar o que realmente Deus espera de nós, como a gente vem dizendo algumas semanas aí, né? As minhas atitudes. De novo, vamos bater nessa tecla. Aquilo que eu venho absorvendo dos ensinos de Jesus com aquilo que eu venho praticando. Senão eu continuo no mesmo patamar, eu continuo no mesmo padrão. Eu vejo a imagem de Jesus, eu vejo os ensinos de Jesus, eu leio o Evangelho, mas aquilo permanece ali, distante da minha caminhada. O que vimos as semanas passadas, de carregar a cruz, mas não exercer a palavra. De carregar a cruz xingando e muitas das vezes exercer a palavra mais ou menos, que ainda assim não adianta. É um complemento um do outro. Né? É seguir com a cruz, seguir com essas dificuldades,
pautado nesse ensinamento divino para que eu viva melhor. E essa vai ser a compreensão, como vimos também há pouco. Né? E aí, o que ele vai falar aqui agora? Da maior lei de Deus, do amor. Adoração e fraternidade. De nada adianta eu adorar a Deus, mas se a minha atitude está afastada desse amor. De nada adianta, veja que Emmanuel termina o texto falando da religião que sigas, da igreja que sigas, não importa. Essa é a interpretação. E essa é a compreensão. Se eu digo que amo a Deus, assim como Deus me ama, mas quando eu tenho que exercitar esse amor para fora, ele não existe, não adianta eu adorar a Deus. Se a minha fraternidade, ou seja, se o meu amor em relação aos irmãos, e aí os irmãos a gente abrange não só aqueles que são da família. Por quê? Porque que mérito teríamos nós? É muito fácil amar um ente da família, um amigo do trabalho, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um tio, uma tia. São próximos. Mas esse é o propósito, é expandir esse amor. Né? Como dizia Divaldo, vale a pena amar. E aí, para a gente falar de amor, eu não encontro definição melhor do que se não trazer a carta de Paulo aos Coríntios também. Né? E eu vou pedir licença para ler, porque eu não tenho palavras para narrar isso, mas Paulo, nessa carta na carta de Paulo aos Coríntios, é exatamente isso, que ele diz assim, ó, ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Então, de nada adianta adorar a Deus se não tiver amor. Está aqui, nas palavras de Paulo aos Coríntios. Né? Então, veja que Jesus também reforça aquilo dizendo que amar o próximo como a si mesmo. Então, antes de mais nada, eu tenho que amar a mim mesmo. Então, o amor já começa por mim, não um amor egoísta. O amor de zelo, de carinho, de compreensão, de compaixão, de tolerância, de respeito. E aí sim, amar o próximo. Colocar essas virtudes em favor do próximo. Como ele disse, o amor não se vangloria com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. E a verdade está aí diante dos nossos olhos, com o Evangelho de Jesus nos ensinando. E termino a reflexão de hoje, através do belo texto da carta de Paulo aos Coríntios, com a frase de Francisco de Assis. Naquela prece que ele nos ensina tanto, é amando que se é amado. Então, o caminho está aí. Até a semana que vem. Boa semana.
assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.